Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, um programa essencialmente de análise jurídica, e o que temos hoje a fazer é exatamente isto, segunda-feira sim, e para a análise do tema que nos cumpre debruçar sobre ele, temos como convidado o Dr. Essau Cossa, ele que é advogado, é igualmente consultor e especialista em direito de fiscalidade, não é? Ou fiscalidade, se assim preferir, e faremos uma análise durante esses 30, 40 minutos que temos para a conversa sobre a revisão do ISPC e o novo pacote fiscal, justiça tributária ou penalização ao pequeno contribuinte. O nosso tema versa exatamente sobre esta matéria. Queremos fazer aqui uma análise sobre este novo pacote fiscal que foi elaborado pelo nosso governo, e o doutor fará uma destrinça sobre as nuances que se encontram dentro ou no interior da mesma norma, da mesma lei, e se esta é justa ou não. Primeiro. Segundo, se esta incentiva ou desincentiva que pequenos empresários, que, ao nosso ver, são os que mais sairão penalizados disto, para que eles criem e abram futuras empresas. Doutor Essau, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. É isto que nos cumpre apreciar, doutor. Quid juris? Esta nova a revisão do pacote do ISPC e o novo pacote fiscal é justo ou penaliza o pequeno contribuinte? Boa noite, ilustre doutor Daniel, e boa noite aos telespectadores. Bom, esta pergunta já traz de per si a resposta à sua questão, mas é importante recuar um bocadinho. O que é importante perceber é que, diferentemente das outras realidades, Moçambique, ao longo da sua evolução histórica fiscal ou do sistema fiscal, foi criando certos impostos para analisar a própria dinâmica da sua estrutura à luz da Constituição da República e à luz da Lei de Bases do sistema tributário. E olhando para esta perspectiva, o que nós temos notado é que o imposto simplificado para os pequenos contribuintes, que é o ISPC, quando foi criado, a sua ratio, no final do dia, era trazer para a formalidade estes micros e pequenos contribuintes, que quem olha para a economia de Moçambique sabe que esta é que é a maioria. Os estudos revelam que praticamente 80%, se não 90% da economia é controlada pelas MPMEs, que são as micro, pequenas e médias empresas. Então, o que nós queríamos, ou a ratio na altura, era criar um imposto com um cariz de justiça social, simplificado, e que atraísse logo estas pessoas para a formalidade dos seus próprios negócios. Então, o que estamos a dizer é que a ratio por detrás do ISPC sempre foi essa. Isso desde 2009 até esta revisão. E já respondendo para a sua questão, eu vou especificar o debate, foi por isso que até escrevi recentemente sobre isto. Parece-me que o legislador, tanto o governo como o legislador, tanto que a Assembleia da República, esqueceu-se do direito da existência do ISPC, porque se por um lado pensou na questão da necessidade do alargamento da base tributária, por outro lado existem critérios e princípios do próprio imposto que parece que não foram respeitados, porque o que o Estado procurou foi olhar sempre numa perspectiva de procurar aumentar a sua arrecadação, a sua base de arrecadação de receitas. Então, se olharmos com alguma tecnicidade e até com algum aprumo, eu acho que não há muita justiça social nesta revisão do pacote fiscal no que diz respeito ao ISPC, porque a subida, ou seja, a saída dos 3% que eram proporcional para uma taxa progressiva que pode chegar aos 20%, se formos a ver a questão do negócio. Então, para mim, exatamente desvirtuou-se toda a ideia de tentar puxar
aquelas pessoas que estão no aspecto informal, para o formal. Para o formal. É um paradoxo, diga-se de passagem. Queres que o pequeno negociante, aquela pessoa que faz o seu trabalho no informal, venha para o formal, mas ainda assim apertas, este que é o termo, naquilo que é o imposto que ele deve pagar. Isto é um desincentivo, acima de tudo. Bom, o que é importante perceber é que, e eu acompanhei alguns debates, porque o que é importante perceber é que este novo pacote fiscal, no geral, seguiu uma temporologia em termos de discussão até a sua aprovação, que foi o que nós chamaríamos de a velocidade de cruzeiro. Por que é que eu digo isso, a velocidade de cruzeiro? É que, se formos a notar, o pacote sai como iniciativa governamental, vai ao Parlamento com caráter de urgência. Entretanto, o período que medeia as fases da discussão para a própria aprovação ao nível da Assembleia da República é muito curto. Foi, de fato. E nós estamos a falar do pacote fiscal. Se formos a olhar para a realidade do país, a questão fiscal é um dos aspectos primordiais para a própria dinâmica da economia. Ou seja, é a fiscalidade, ou são as receitas fiscais que garantem o cumprimento do programa do Estado. Este é um dos primeiros aspectos a analisar. Então, era preciso que houvesse alguma sensibilidade sobre o próprio pacote. Então, o pacote entra nas primeiras semanas de dezembro, estranhamente até dia 12 de dezembro. O debate já foi aprovado, pelo menos ao nível de mais, depois manda-se para a promulgação do Presidente. Estranhamente, a promulgação ocorre dentro do período das festas, ou seja, esta lei foi promulgada dia 25, 29, foi dia 29 de dezembro, foi promulgada e exatamente. publicada dia 29. E eu realmente considero, porque eu realmente recebi o diploma por volta do dia 29 de dezembro, quando li fiquei chocado. Quer dizer, vi muitas evoluções no que concerne a dinâmica do que é que tem que evoluir sob uma perspectiva teórica e abstrata, mas quando peguei, porque também estou nas MPMEs, sou um médio pequeno empresário. Então, quando olhei isto que eles chamam de evolução, o aumento da base tributária, quando olhei para as taxas e notei que houve esta descontinuidade da proporcionalidade e optou-se pelo aspecto progressivo, dos impostos progressivos, fiquei muito assustado. E fiquei assustado por quê? Porque o legislador foi tão longe ao ponto de, pelo menos no que concerne às profissões liberais e tudo mais, chegou até a atrever-se a tentar definir o que são profissões liberais. E se formos a ver no diploma, o legislador define profissões liberais como todas aquelas, e ainda vai mais longe, diz que mesmo que as mesmas não estejam reguladas pelas ordens profissionais. O que estamos a tentar dizer é que há aqui uma tendência de querer buscar receitas a todo custo. O que quero dizer é que há consultorias, há pessoas que são especializadas, ou seja, por via de formação, em que não existe uma ordem institucional criada, pelo menos aqui em Moçambique, e mesmo assim essas atividades vão ser consideradas atividades, profissões liberais e por podem ser taxadas não, é que não podem, e por isso passarão. Por quê? Porque a partir do momento em que damos um conceito muito abstrato ou genérico sobre o que são profissões liberais, nós estamos a dizer essencialmente que o critério de enquadramento dessas profissões liberais vai recair sobre o fisco. E o fisco, quanto mais sujeitos passivos puser, melhor para ele. Melhor para o fisco, porque aumenta a sua própria receita. Então, isso foi realmente algo que o próprio legislador, se calhar em sede do regulamento, porque o próprio diploma diz que depois cabe ao governo regulamentar, em sede de regulamento, vai ter que especificar mais e destrinçar, porque se não o fizer, realmente abre um espaço para muitas interpretações e interpretações negativas, porque, por exemplo, vamos olhar, estamos a dizer que um consultor especialista em economia azul ou biologia marinha ou coisa parecida, que esses consultores ou outras coisas, esses profissionais não têm ordens e tudo mais, a partir do momento em que este consultor registra-se como uma empresa especializada em economia azul, em biologia marinha ou outras coisas, já está enquadrado
na sua perspectiva, se for uma micro, pequena ou média empresa, já está enquadrado ao nível do ISPC. Então, a sua taxa que vai ter que declarar e pagar ao Estado trimestralmente vai ser de 15% à luz e da forma como está feita esta reforma fiscal. Então, uma questão de fundo mesmo. É preciso fazer esta análise. Seríamos inocentes se não fizéssemos esta análise. Não acha que isto irá desincentivar, desmotivar para que mais pessoas formalizem aquilo que são? Eu sei que trouxe um pequeno entendimento sobre isso, mas não vai incentivar a fuga ao fisco? Bom, é preciso dizer que a forma como está o sistema fiscal moçambicano, com os impostos tradicionais que nós já conhecemos, como é o IRPS e o IRPC, que são impostos que também já vêm com uma carga fiscal alta, já criava situações. Se bem que por via do IRPS, por causa das retenções na fonte e tudo mais, já era possível garantir uma base de arrecadação boa. O IRPC tínhamos os problemas e temos os problemas que existem em relação às empresas, mas o ISPC, por causa do próprio incentivo ao se criar, já estava a chamar para si uma boa base tributária. A forma como houve esta evolução abrupta, eu chamo evolução abrupta porque não houve o gradualismo não houve. Sobre a mesma, quer dizer, a não existência desse gradualismo realmente desincentiva por total às startups, aos pequenos, aos micro e pequenos contribuintes. Por quê? Porque estamos a dizer que o próprio legislador não fez a distinção. Porque o legislador, quando estabelece estes impostos nestes moldes, em que só divide pela perspectiva do tipo de atividade e também o volume de negócios, de certa forma está a criar uma espécie de visão abstrata sobre o negócio. O que nós estamos a dizer, imaginemos que há uma startup ou um micro, pequeno contribuinte que está a formar agora. O legislador não teve em conta os custos da criação deste pequeno contribuinte, não teve em conta essa situação, já lhe incluiu com outros que já se encontram no mercado a partir do momento em que considera esta função uma função liberal. E eu estou a falar, por exemplo, contabilistas, engenheiros, advogados, quer dizer, e outros. Então, parece-me que realmente a tal evolução ou inovação confunde-se, porque não, parece que o legislador, o governo e o legislador preocuparam-se mais na perspectiva de aumentar a base tributária para a arrecadação e não olharam para os princípios subjacentes à questão do próprio imposto. Parece-me que ainda vai haver uma análise ou revisão sobre a própria norma. O doutor é de opinião que devesse se rever principalmente este aspecto sobre as percentagens? Bom, eu não sou de opinião, eu sou da argumentação e da posição. E por que sou da argumentação e da posição? É que nós, em termos de carga fiscal e tudo mais, já temos vários impostos. Para além dos impostos diretos, temos também os impostos indiretos, como é a questão do IVA e tudo mais, e também temos os impostos e taxas ao nível local, que são os impostos municipais e tudo mais. Então, o que nós estamos a dizer é que o sujeito passivo já encontra várias cargas fiscais. O ISPC era uma forma de incentivar a formalização destes pequenos contribuintes para estarem em conformidade com a estrutura fiscal do país. A partir do momento em que nós adotamos a questão das taxas progressivas, que podem chegar até 20%, parece-me que estamos a desvirtuar, estou a ser repetitivo, mas estamos a desvirtuar esta ideia do próprio imposto simplificado para os pequenos contribuintes. Então, o imposto, a título teórico, continua simplificado, mas a título taxativo, de taxa, fica mais complicado e fica, digamos que, injusto em termos sociais, porque não olha para essa realidade. E depois, há uma norma, para quem for a ler o diplomado, de ver que há uma norma muito perigosa. Porque se por um lado, na anterior redação do ISPC, dizia-se que realmente o sujeito passivo, depois de um certo período, e dependendo do seu volume de negócio e da alteração do seu volume de negócios, podia ser de ISPC e ter que entrar para o regime normal
da arrecadação, e o regime normal seria em sede de IRPC, para os das profissões liberais, o próprio legislador já estabelece que é por um período de 5 anos, ou seja, independentemente da pessoa não ter conseguido vincar no mercado, depois de 5 anos de vigor deste diploma legal, estamos a dizer que aquele micro ou pequeno empresário, por estar a exercer uma atividade de profissão liberal, depois de 5 anos tem que entrar, independentemente do seu volume de negócios, tem que entrar para o regime normal. Ou seja, nós já estamos a partida a desincentivar por completo estes micros e pequenos empresários e contribuintes, simplesmente pelo fato de eles estarem numa profissão liberal. Não podemos deixar de fazer esta análise, e esta é uma questão pertinente. Em que medida o novo pacote fiscal respeita os princípios estruturantes do sistema tributário moçambicano, consagrados na Constituição e na Lei de Bases do Sistema Tributário? Eu apego-me a esta questão da Constituição, primeiro por ser a lei-mãe, segundo porque a Constituição sobre esta matéria tem uma questão da socialização e sinto que perde-se isto com este novo diploma. Pois, Jorge? Bom, é aquilo que sempre se diz, é que é perigoso quando o legislador está a legislar em causa própria. E é por isso que quando as matérias versam sobre matéria tão sensível como é a matéria fiscal, normalmente essas matérias têm que ser levadas à casa do povo. O que se assistiu, e eu cheguei a criticar isso, é que realmente os deputados, no geral, não estiveram à altura da discussão deste pacote fiscal. Se por um lado o partido maioritário procurou não entrar em clivagens com o governo e praticamente fez uma espécie de ratificação do que veio como proposta, sem analisar a profundidade, e percebe-se que realmente por causa disso não quis entrar em clivagens, porque acreditava que até as suas receitas no final do dia estariam em causa, porque o Estado, ao fazer isso, está preocupado em arrecadação de receitas para garantir a tributação. Por outro lado, o posicionamento dos partidos da oposição foi de uma espécie de traição ao próprio povo, na medida em que abandonaram este debate. Pelo menos já ficar fincado e gravado qual era o seu posicionamento sobre esse pacote fiscal. Eles remeteram-se a abandonar a discussão, mesmo tendo estado... Remeteram-se ao silêncio. Quer dizer, no final do dia remeteram-se ao silêncio, e este silêncio vai ser um silêncio sancionatório e custoso para o cidadão, e o próprio cidadão depois já de ter formas de responder a esta oposição, que no final do dia não representou nenhuma oposição. Mas respondendo à sua questão, sob a perspectiva formal, há realmente avanços, só que subsistem fragilidades. Por quê? Porque parece-me que tanto o governo como o próprio legislador, neste caso a Assembleia da República, não olhou com profundidade a questão dos princípios da equidade, a questão da capacidade contributiva, a questão da proporcionalidade e muito menos a questão da justiça fiscal. Porque que são conceitos estruturantes da própria ratio do imposto. E resultam da Constituição da República. Resultam da lei de bases do sistema tributário. Quer dizer, para mim parece-me que a questão do fraco domínio da legislação fiscal e o fraco domínio da ciência fiscal, porque a ciência fiscal tem uma certa estrutura, fez com que realmente houvesse uma espécie de ratificação absoluta da mesma, sem discutir a triagem. Porque a primeira coisa que tinha que se perguntar é por que está-se a abandonar o critério da proporcionalidade, que era dos 3%, e está-se a entrar para as taxas progressivas. Ok, tem que haver avanços, porque desde 2009 até aqui a economia evoluiu e há uma certa dinâmica. É aceitável. Mas sair de 3 para 15, 12, 15 ou até 20, dependendo de alguma alteração que houver na questão do volume de negócios, é altamente sancionatório ou é altamente punitivo para os micro e pequenos contribuintes. Por quê? Porque no final do dia parece que há uma espécie de descontinuidade sobre esses critérios, ou seja, para mim não está presente
a questão da justiça social. Então, porque a própria legislação estabelece que o governo vai ter que regulamentar esta própria Lei 9/2025, de 29 de dezembro, que é o próprio ISPC, acredito eu que talvez, através desse regulamento, algumas balizas ou algumas coisas têm que ser observadas. Desde logo, a questão do artigo 8 tem que ser muito bem revista, porque da forma como está realmente penoso. Mas há uma outra questão, doutor. Não poderíamos roçar a inconstitucionalidade? Pode sim, numa análise um pouco mais dramática, chamar-se aqui a inconstitucionalidade deste diploma? E principalmente do artigo 8? Para mim não há dúvida, Por quê? Porque a partir do momento em que nós estamos a dizer que a forma como os mesmos foram estabelecidos, numa clara violação à questão do princípio da justiça social, do princípio da capacidade contributiva, da questão da equidade e tudo mais, e que são princípios estruturantes que já são previstos na própria Constituição da República e tudo mais, há lugar a discutir-se sobre a questão da constitucionalidade, tanto abstrata como também a questão da constitucionalidade material destas mesmas normas, em particular a questão do artigo 8. Do artigo 8. Sim. Doutor Issao, vamos agora observar o nosso primeiro intervalo, até porque temos os nossos compromissos comerciais. Assim, caro telespectador, pedimos que aguarde por aí e voltamos dentro de instantes. Até já. Saudações, bem-vindo à segunda parte do programa Estado de Direito. Dr. Issao Coça é o nosso convidado e juntos estamos aqui a analisar a revisão do ISPC e o novo pacote fiscal e o debate aqui sim sobre a justiça ou não deste pacote fiscal e se até que chegamos a debruçar sobre isto, não roça a inconstitucionalidade, principalmente o artigo 8, que parece devasar-se daquilo que é a justiça social da lei da base tributária. Doutor Issao, falávamos quando fomos ao intervalo sobre a inconstitucionalidade, o doutor pronunciou sobre isso, mas poder-se aqui trazer uma visão sobre o aumento da carga fiscal ser justificado exclusivamente pela necessidade de arrecadação de receitas públicas? Não, quer dizer, tem que ser peremptório, porque vamos lá ver, como eu disse, olhando para o sistema fiscal todo, o Estado tem outros impostos, tanto diretos como indiretos, que é o caso do IVA, em que tem como fazer a arrecadação do imposto. É preciso chamar a atenção que nós aqui estamos a discutir o ISPC, que é um imposto específico que foi criado de forma simplificada para os pequenos contribuintes. O que estamos a chamar a atenção é que, pelo menos em sede de ISPC, a questão da arrecadação não pode ser vista como o fim último. E é por isso que é um imposto simplificado para os pequenos contribuintes. A ratio da criação da mesma era sempre na perspectiva de alargar a base tributária por via de chamar todos aqueles que se encontram no informal para entrarem para o formal. Ou seja, é incentivar a formalização dos negócios dos pequenos contribuintes. E com uma certa proteção do zero ou a partir do momento que formaliza aos 5 anos. Porque temos que assumir isto. Sim, temos que assumir isso. Agora, não faz muito sentido que o legislador tem abandonado este princípio, esta estrutura, este protecionismo e agora esteja a olhar de forma cega somente para a questão da via da arrecadação da sua própria receita. Então, para mim, essa justificativa não cola e não pode servir para a questão do
ISPC. Por quê? Porque no final do dia, se nós não pusermos um freio sobre essa perspectiva, a rácio da existência do próprio ISPC acaba se desvirtuando, porque aí vai se perguntar, então no final do dia, por que que não se puxa tudo isso para o IRPC? Porque no final do dia a diferença não vai ser muita para ser de IRPC, ou seja, é preferível que o pequeno contribuinte já sabe que eu desde logo vou estar em sede de IRPC, claro, com alguns incentivos, porque há uma total e completa desvirtuação. Ou seja, eu acho que houve um excesso de zelo por parte do legislador. Um excesso de puxar ou arrecadar impostos e olhou o fato da maioria encontrar-se... Vale tudo! Quer dizer, foi uma espécie de um vale tudo. E como eles estavam com a faca e o queijo na mão, fizeram esta revisão do pacote fiscal a olhar para essa questão, mas exatamente tanto a jurisprudência como esta possibilidade que nós temos de fazer uma fiscalização da constitucionalidade abstrata ou concreta deste mesmo instrumento, neste caso do ISPC, permite-nos realmente frear ou controlar estes excessos por parte do legislador, porque nos moldes em que se encontra este pacote... Mas aqui discute-se uma questão que é amplamente debatida. O legislador depende do governo, que é quem, no fim do dia, paga as contas do legislador. Nós estaríamos aqui perante uma situação do legislador sentir-se que não tem o que fazer e que deve aprovar, mesmo não concordando? Eu acho que não, porque no final do dia nós estamos a falar de... Assim, o pacote fiscal não é um pacote econômico, é um pacote jurídico-legal, quer dizer, e que deve respeitar princípios estruturantes de um Estado de Direito democrático, é porque estamos no programa Estado de Direito, que inclui a questão de justiça social, equidade, e é aquilo que eu disse, a lei de base... Que são constitucionalmente protegidos. É importante fazermos menção a esses aspectos. E estes princípios estão constitucionalmente protegidos. E depois é aquilo que nós estamos sempre a discutir, e começamos a discutir, é a questão da capacidade contributiva. Porque uma coisa é estabelecer a taxa, outra coisa é garantir que eu, ao estabelecer a taxa, tenha certeza de que aquele sujeito passivo, neste caso, o micro e pequeno contribuinte, tenha capacidade de pagar aquele imposto. E pagar aquele imposto não significa sufocá-lo, é pagar e mesmo assim continuar a cumprir com os seus custos fixos, a continuar com a sua própria atividade. Quem tem uma empresa sabe que não é barato. Não é barato, porque tem custos fixos, energia, pessoal, nos tempos atuais, internet. Não tens como trabalhar sem isso. Não temos como trabalhar sem internet, porque muitas das coisas... É por isso que em todos os diplomas, vamos ver, em todos os impostos, inclui-se a questão do comércio digital, em que o comércio digital já está devidamente legislado como também algo para arrecadação da empresa. Ou seja, o legislador procurou arrecadar de todas as formas possíveis, mas depois esqueceu-se de olhar para esses princípios estruturantes, porque esses princípios a justiça social não estão ali simplesmente para cosméticos, para aspectos cosméticos. Tem uma essência de ser. Estamos a olhar para um país em desenvolvimento e como está a ser um país em desenvolvimento, devemos respeitar. Claro que os defensores desta alteração do pacote fiscal vão dizer que, olha, o Estado em algum momento tinha que aumentar a sua base tributária. Eu acho que só a partir do momento em que saímos dos 2,5 milhões para 4 milhões, já, de certa forma, há uma evolução, porque aumentamos a base de pessoas que estão já em volta ao ISPC, mas todo esse esforço de aumentar a base tributária é contraproducente quando nós, depois no artigo 8, vamos estabelecer taxas progressivas que não olham ou não espelham a capacidade contributiva do sujeito passivo. Esta que seria a minha próxima questão, por acaso. Sobre, por exemplo, o alargamento do limite do volume de negócios para 4 milhões, se este representava um avanço ou é neutralizado pelo agravamento das taxas? É aquilo que eu disse, Daniel. Eu acho que pelo fato de seres também um especialista e conheceres a área, tu realmente fazes questões que já de por si trazem uma certa resposta. E por que é que eu digo que trazem uma certa resposta? E não há uma tautologia nesse aspecto até de salutar. Por quê? Porque no final do dia nós notamos que dá com uma mão, mas depois tira com outra mão. Por quê? Ao dar, quando eu digo
já está a incluir e aumentar algumas pessoas que estavam subcarregadas ao nível do IRPC, a dizer que não há problema nenhum, organizem-se, vocês, de acordo com o vosso volume de negócio, vocês estão em sede de ISPC, mas, em contrapartida, depois, no artigo 8, vamos estabelecer taxas progressivas ligeiramente sufocantes. E por que eu chamo ligeiramente sufocante? É que eu acho que, se por um lado tinha que haver a aplicação de taxas progressivas, até pela própria dinâmica da economia, por outro lado, qualquer pessoa sabe que uma alteração de uma taxa de 3% não pode, para uma economia muito frágil como a economia moçambicana, não pode sair para 15%, para 12%. O que nós estamos a dizer é que isto, no final do dia, é uma penalização para o micro e pequeno contribuinte. E aqui não há de haver chavão, não há de haver desculpa, porque é uma alteração que mexe com a economia total destes micros e pequenos contribuintes. Doutor, mesmo para terminar, gostaria apenas de colocar duas questões em uma. Que tipo de sistema fiscal Moçambique pretende construir para os próximos anos? Um sistema arrecadatário ou um sistema inclusivo e promotor de desenvolvimento? Bom, quem lê este novo pacote fiscal aprovado em dezembro, e tem vários, mas nós estamos a olhar só o ISPC, parece-me que estamos a fugir da Constituição da República e da Lei de Base do Sistema Tributário. E já estivemos a falar ao longo do programa. O sistema que está a ser construído, se não for colocado freio através da regulamentação ou através da própria revisão destas leis, porque as leis podem ser revistas. Então, nós aqui estamos a fazer o apelo ao legislador a olhar para estes princípios estruturantes, neste caso o princípio da justiça social, o princípio da capacidade contributiva, a questão da equidade. O que estamos a dizer é que o que se quer, e se olharmos para a Constituição da República e para a Lei de Base do Sistema Tributário, é um sistema de justiça fiscal em que há o respeito pela questão da justiça social, para a justeza e tudo mais, e não somente para a questão arrecadatária. Mas os sinais que estão a surgir deste novo pacote fiscal parece que está-se a caminhar para um sistema eminentemente arrecadatário e penalizador para o próprio sujeito passivo e contribuinte. Não promotor de desenvolvimento. E não promotor de desenvolvimento, e que viola realmente estes princípios estruturantes de um Estado de Direito democrático e de justiça social. Constitucionalmente. Protegidos constitucionalmente. Eu apego-me sempre a este aspecto porque é importante perceber que a Constituição da República é que rege um Estado de Direito. E como bem disse, estamos num programa de Estado de Direito, é importante trazer essas questões. Dr. Issa, muito obrigado. Dr. Issau Cossa, assim que é, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Assim, caro telespectador, igualmente, muito obrigado por nos ter acompanhado durante este período que estivemos a gravar. Tivemos como convidado o Dr. Issau Cossa, ele que é advogado, consultor e especialista em direito fiscal, concretamente fiscalidade, e como tema de análise tivemos a ver a revisão do ISPC e o novo pacote fiscal. Mas, na essência, se esta é justa ou não. Assim, caro telespectador, uma vez mais, muito obrigado. Prometemos voltar numa próxima oportunidade. Até já.